Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Que bom encontrar você essa segunda-feira maravilhosa. Hoje quero abençoar você. Que essa semana seja de fato uma semana de muita luz, de muita bênção. Você precisa de um milagre essa semana? É a sua necessidade? Então vamos pedir juntos. Assim como nós aqui, Comunidade Coração Fiel, estamos pedindo o milagre de chegarmos aos 100%. Queremos honrar nossos compromissos, chegando a celebrar 100% de contas pagas. E eu conto com você, com a sua doação, porque você faz parte desse milagre. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo de 1 a 11. O texto diz assim: Um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. Safira sabia disso. Então Paulo disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso errado? Você mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Então Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: Por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Esse texto está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Parece algo apavorador, não é verdade? E é mesmo. Todos nós deveríamos ter pavor de mentir para Deus, de não sermos justos com Deus. A igreja primitiva, no tempo dos Atos dos Apóstolos, vivia a partilha dos seus bens. E era costume, portanto, que aqueles que fizessem algum tipo de comércio deixassem o valor correspondente para que os apóstolos pudessem distribuir para os irmãos. Era assim, conforme lemos no capítulo 2, versículo 42 do livro dos Atos dos Apóstolos, que eles tinham tudo em comum e ninguém passava necessidade. Mas aqui, no coração de Ananias, se apoderou
aquele pecado terrível da cobiça, da avareza, que gerou a mentira e por fim levou à morte. Ao invés de entregar o valor correto à igreja, aos apóstolos, Ananias entregou um valor menor, ficando com o resto para si, ou seja, roubando aquilo que pertencia a Deus. Então, Pedro dialoga com Ananias. Era a chance deste homem se redimir. Ao contrário, ele mantém a mentira e a consequência imediata é a morte. Assim como acontece com a sua esposa, que tenta acobertar o erro do marido. Moral da história: podemos enganar os homens, mas não podemos enganar a Deus. Precisamos da graça do Espírito Santo para não viver apegados ao que temos, pois tudo o que temos, um dia recebemos de Deus. Tudo devemos a Deus. É assim que se justifica, por exemplo, a santa prática do dízimo. O dízimo não é pagar a Deus. Ninguém pode pagar aquilo que Deus nos dá. O dízimo é um gesto de reconhecimento da bondade do Senhor. 10% daquilo que eu recebo, daquele meu salário, da renda do mês, eu coloco nas mãos de Deus por meio da igreja. Mas, padre, eu vou dar um dízimo e depois o padre vai fazer mau uso desse dinheiro. A paróquia X, paróquia Y, lugar tal, você entrega o dinheiro e eles fazem bagunça com o dinheiro. Preste atenção. A pessoa que vai cumprir a obrigação do dízimo está fazendo porque reconhece a bondade de Deus. Quem recebe o dízimo, padre, comunidade, seja quem for, vai responder diante de Deus pelo modo como usará esse valor. Não cabe ao dizimista entregar o dinheiro e exigir que ele seja feito disso, dessa maneira ou daquela maneira. Deixe isso que o Senhor mesmo julgue. Deus vê tudo. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Saiba, a responsabilidade das igrejas, dos padres, das comunidades é enorme quando recebem a doação, quando recebem o dízimo. Dou o meu testemunho para você. Muitas vezes, pessoas vêm aqui na comunidade e dizem assim: padre, vou dar esse dinheiro para que o senhor compre, por exemplo, carne para os missionários. Quando eu pego esse dinheiro, eu falo aqui na comunidade: esse dinheiro é para comprar carne. Mas, padre, a conta de energia não foi paga até hoje. Mas esse dinheiro aqui é para comprar carne. Não vamos pagar energia com esse dinheiro. É uma questão de justiça. E se somos justos para com Deus, a justiça divina nos ajudará nas situações que passamos. Dou esse testemunho a você para que você também faça o mesmo com o seu dinheiro. Não amaldiçoe a sua renda familiar. Devolver o dízimo é trazer bênção para a vida financeira da sua família. Oremos. Querido Pai, Pai do céu, muito obrigado por este mês de setembro. Obrigado pelos privilégios, pelas graças, pelos ensinamentos. Obrigado por tudo que pudemos, durante este mês de setembro, experimentar da Tua misericórdia. Te dou graças, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo tempo, com o coração renovado, confiante, esperançoso, e mais graças virão, mais ensinamento surgirá, e mais conversão poderei viver. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Você ouviu Palavra do Coração.